Olá, seja bem-vinda! Você tem um filho ou uma filha que não dormem bem, seja de dia, seja de noite, acorda várias vezes na noite ou durante o dia, as sonecas são super curtinhas, nem dá tempo de você descansar ou fazer alguma coisa que você planejou, você está esgotada, já tentou várias técnicas, dicas e está aqui novamente na internet buscando por mais dicas. Eu vou te contar o que ninguém te falou sobre o sono infantil. Me chamo Olivia Tani e sou terapeuta especialista em psicologia pré e perinatal e sono infantil, e através do meu conhecimento já ajudei mais de 2.000 famílias a curarem o sono e a vida depois de noites tranquilas e bem descansadas. Assim, você pode finalmente voltar a curtir a maternidade, aproveitar mais, os seus filhos, o seu tempo livre, e tudo muda quando a gente está bem descansada, não é verdade? Eu sei que você já está esgotada, exausta, física e emocionalmente com essa situação. E você já tentou várias coisas, seu pediatra já te deu algumas dicas ou simplesmente disse que vai passar. Mas não passou até agora, não é mesmo? Você já se perguntou por que é que isso acontece? Qual é a real causa que impede os seus filhos de dormirem bem? O que ninguém te contou, porque pouquíssimos profissionais sabem, é que os principais fatores que interferem na dificuldade de um bebê ou de uma criança dormir estão relacionados à história de como foi a gestação e o nascimento. Isso mesmo, cada criança, cada bebê tem uma história que é única. Não são todos os bebês que não dormem por um único motivo. Não é uma única solução para todo mundo da mesma forma, justamente porque cada um tem a sua história e a gente precisa olhar para isso. Os registros intrauterinos têm um grande impacto na formação da personalidade, temperamento, comportamentos, imunidade, habilidades de aprendizagem e inclusive na forma como eles conseguem ou não conseguem dormir. O dormir já é aprendido durante a gestação. O bebezinho, já tem todo o ciclo do sono formado dentro da sua barriga. E aí, conforme foi a história da gestação, se você conseguiu descansar mais ou não, se houve momentos de grande estresse que te impactaram, como por exemplo, um luto, um acidente, briga, separação, um risco de perder o bebê, seja por motivos de saúde ou porque você tinha medo de perdê-lo por ser uma gestação após uma perda anterior. Se o nascimento foi traumático para você ou para o bebê, se houve algum tipo de risco ou intercorrência, tudo isso está refletindo hoje na forma como o seu filho ou a sua filha conseguem dormir. E se você nunca ouviu falar sobre isso e jamais imaginou que isso tivesse qualquer relação, eu quero compartilhar com você um trechinho deste livro chamado Biologia da Crença, do biólogo, médico e pesquisador americano Bruce Lipton. Então, na página 207 deste livro, ele diz assim: os estudos mostram que, acordadas ou dormindo, as crianças estão constantemente sintonizadas com as ações, pensamentos e os sentimentos da mãe. Desde o instante da concepção, a existência no útero molda o cérebro, estabelece o tipo de personalidade, temperamento e a capacidade de pensar do indivíduo. Então essa foi apenas uma pinceladinha para você começar a entender que durante a gestação todos os eventos, as experiências vividas pela gestante ficam registrados e têm um impacto no bebezinho, inclusive em todo o ciclo, a fisiologia de como acontece o sono. E outro momento mais impactante ainda é a forma como se dá o nascimento. Eu falo sobre tudo isso em detalhes, tudo comprovado cientificamente através da psicologia pré e perinatal dentro do meu programa online, onde você vai compreender profundamente a respeito do seu filho, da sua filha e o porquê que eles têm essa dificuldade em dormir e como solucionar isso de acordo com cada caso de forma personalizada. Por isso que não faz sentido ficar agindo somente na superfície do bebê, no entorno dele, que é arrumar a rotina, organizar a higiene do sono. Você certamente já tentou fazer isso e ainda não resolveu, porque a questão é muito mais profunda.
Por exemplo, quando o bebê nasce, ele vem com aproximadamente 25% de toda a formação cerebral que ele vai ter ao longo da vida. Do 0 aos 3 anos de vida, o cérebro dele continua, obviamente, se desenvolvendo numa velocidade altíssima e vai ter formado cerca de 90% da capacidade, cerebral que ele vai utilizar ao longo do restante da vida. Então, como esse bebê está dormindo, descansando, tendo seu momento de relaxamento e tranquilidade, que é essencial para o desenvolvimento, vai impactar diretamente na forma como esse cérebro vai se estruturar. Então, infelizmente, eu não posso falar para você, deixa para depois, e você vai deixando, o tempo vai passando. Olha só como você está sem dormir bem por tanto tempo. Se nós adultas ficamos irritadas, impacientes, mal-humoradas, com a memória mais prejudicada, Se a gente fica sem foco, sem concentração, como você acha que tudo isso impacta num bebezinho ou numa criança em desenvolvimento super intenso? Isso vai ter consequências e você vai conseguir perceber isso ao longo dos próximos anos, principalmente na idade escolar, quando é bem comum ter uma agitação, uma dificuldade talvez de foco, de concentração e talvez algum prejuízo na capacidade de aprendizagem. Tudo isso porque o hormônio do estresse tem esse impacto na forma como a teia neural se estrutura agora nos primeiros anos de vida. Isso sem falar que esse hormônio também tem como efeito colateral os refluxos, as cólicas e as inflamações, como as alergias. Isso tem também uma consequência na forma como a imunidade está se estruturando neste momento. Então, se eu puder dar um conselho sincero, não deixe para depois, priorize resolver essa questão do sono, tanto para o seu filho, para sua filha, quanto para toda a família, porque isso acaba atrapalhando, impactando o humor de todo mundo. E eu sei bem disso, porque eu também vivi isso com o meu primeiro filho. Eu ainda não era terapeuta e tive inúmeros problemas com o sono dele, até que eu finalmente tivesse acesso a este conhecimento. E justamente por isso eu criei um programa totalmente online para mães compreenderem profundamente seus filhos, entenderem a real causa que está por trás do sono agitado, picado, terror noturno, ou só dorme apegado em você. Tudo isso tem uma explicação. Você vai entender o porquê e os caminhos de solução. E eu ainda vou te ensinar um recurso totalmente natural, seguro e eficaz para equilibrar todos os sentimentos e comportamentos, não só dos seus filhos, mas os seus também. Você vai aprender a se cuidar de verdade, para cuidar do seu cansaço, da exaustão física, da impaciência, da ansiedade, talvez do sentimento de culpa, de toda essa sobrecarga de tarefas que está em cima de você nesse momento. Tudo isso vai ser aliviado através desta terapia que eu vou ensinar do zero para você, que é a terapia dos florais, da energia natural das flores, que não tem contraindicação alguma, é totalmente natural e seguro para ser utilizado desde recém-nascidos. O meu programa é voltado para bebês de 0 anos até crianças de 7 anos de idade. E eu te convido agora a conhecer todo o conteúdo que está aqui nesta página em detalhes, tintim por tintim. E caso você ainda tenha alguma dúvida, vou deixar aqui o meu contato do WhatsApp e você pode falar diretamente comigo para tirar as suas dúvidas referentes ao programa Curando o Sono. Este não é um programa novo, eu já acompanho mais de 2.000 mães desde 2016, onde presenciei histórias lindíssimas de transformação como dessas famílias. Olá, eu sou a Ana Paula, eu faço parte do programa Curando o Sono do meu filho, sou do litoral de São Paulo. Eu tive uma gravidez tranquila, sem nenhum tipo de problema de saúde, porém no meu parto eu tive uma complicação com anestesia. Então eu perdi a minha visão, eu tive convulsão e eu tive uma parada cardiorrespiratória. Então uma cesárea que duraria em torno de 50 minutos, a minha acabou durando 7 horas. E eu fiquei todo esse tempo afastada do meu filho. Eu sou a Tavani, mãe do Yuri, de 3 anos e 7 meses, do Ian, de 1 ano e 2 meses. Conheço a Olivia desde 2017. Ele não dormia, ele acordava muitas vezes e nós estávamos esgotados porque ele estava já com ele estava praticamente com 2 anos e meio, E eu grávida, então a gente tentou várias coisas e não tinha resultado.
Meu nome é Paula, eu participo do programa Curando o Sono do Seu Filho, da Olivia Tani. E quando eu comecei o programa da Olivia, a minha mais velha ela estava com 5 anos e meio e a minha caçula com 2 anos. Então eu não comecei o programa dela com um bebezinho bem pequenininho em casa, né, com um recém-nascido. Porém, a minha mais velha ela sempre teve problema para dormir, né, desde bebezinha ela acordava muito. Inclusive quando eu comecei o programa da Olivia, ela ainda dormia no meu quarto. E eu sempre achei que tinha alguma coisa por trás disso, né, que eu queria investigar. E quando eu comecei a ver os vídeos da Olivia, assim, tudo fez muito sentido para mim, né, muita coisa se encaixou. Eu tive uma perda, né, gestacional antes da minha mais velha e eu vi que isso tinha relação e tudo mais. E tudo isso eu aprendi com a Olivia, né, coisa que nunca passou pela minha cabeça. E o meu filho, quando veio pra casa, ele, por meses, ele não dormia. Ele dormia em torno de 1 hora, 1h30 por dia. O meu filho tinha outros momentos do dia que estavam me deixando preocupada, como, por exemplo, na troca de fralda. Ele chorava muito e realmente era muito apreensivo a forma que ele reagia em toda a troca de fralda. E outro momento também que eu percebia muita aflição, muito medo e muita apreensão dele era na hora do banho, quando a gente ia lavar a cabeça dele. Ele chorava muito, de forma desesperada. E aí foi quando eu pedi ajuda através do programa da Olivia, e eu posso dizer que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, pra mim e pro meu filho. Nas orientações da Olivia, e aí ela passou a dormir no quarto dela, né? Depois aí de quase 6 anos, ela conseguiu dormir no quarto dela. Meu filho, de repente, começou a dormir a noite toda, né? E aí nós víamos um dia, ele dormiu a noite toda, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e quando eu vi, realmente se estabilizou, né? E ele dorme a noite toda desde então, isso daí já tem 1 ano. E realmente foi transformador, e foi assim, eu fiquei muito surpresa com a rapidez dos resultados, porque em torno de 4 dias, o meu filho ele não chorava mais nas trocas de fralda, e em prazo de 10 dias, o meu filho estava dormindo a noite inteira. Exatamente, a noite inteira. Isso mudou a nossa vida, não só por ter curado o sono dele, mas principalmente por ter sido um programa de autoconhecimento, um programa onde você aprende a olhar para dentro e a respeitar a sua história e a história do seu filho. Eu costumo dizer assim que o programa da Olivia, ele não é só um programa para ajudar as mães a curar o sono dos seus filhos, né? Para mim, ele é um programa de empoderamento materno. E o meu filho, ele tem tido comportamentos assim, que até as pessoas de fora vêm comentar, nossa, ele tá assim, ele tá assado. E eu e meu marido, a gente fica assim, nossa, como que ele mudou, né? Como tem tanta coisa diferente nele, mas eu acredito que é porque eu também mudei e porque eu também coloquei muitas coisas em prática daquilo que eu aprendi, daquilo que a Olivia me ajudou a ver de outra forma, né, com as explicações e com as reflexões e com os puxões de orelha, porque ela é muito sincera, muito humana, eu falei pro meu esposo até esses dias, né, muito íntegra. Então, eu acho que todas as mães deveriam se dar a oportunidade de fazer parte desse programa e de conhecer e ter contato com a Olivia pelo menos uma vez, porque ela é maravilhosa, ela é iluminada e ela realmente muda e tem o dom de mudar a vida das pessoas. Você vê realmente a mudança nos seus filhos dia a dia, né? E saber que essa mudança vai influenciar pro resto da vida deles é muito gratificante. Não imagino a maternidade hoje sem o conhecimento que eu tenho. Desejo que todas as mães conheçam esse trabalho da Olivia. Gratidão. Muito obrigada. Então, se você quer também parar de se sentir perdida, atirando para todos os lados, e você quer ter um passo a passo com clareza, direção e segurança, eu estou disponível para te auxiliar e te conduzir nessa jornada junto comigo. Vamos lá? Veja todos os detalhes aqui embaixo, os super presentes que eu preparei para facilitar a sua maternidade imensamente, e eu te aguardo lá dentro. Basta clicar no botão que está nessa página e estaremos juntas no programa a partir de agora. Um grande abraço!